O ministro Humberto Martins elevou para 3-0 o placar a favor de Gilmar Mendes no julgamento no Superior Tribunal de Justiça de uma ação que o decano do STF move contra a revista Isto É, a jornalista Tabata Viapiana e o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Otávio Costa. O julgamento é conduzido pela terceira turma do STJ. Agora faltam apenas os votos de Nancy Andrighi e Paulo Dias de Moura Ribeiro, o que significa que já há maioria a favor de Gilmar. Esses votos podem ter saído nos últimos minutos ou estarem saindo agora, a gente vai continuar verificando, mas a previsão era de que o julgamento terminasse hoje. Organizações que atuam para proteger a liberdade de imprensa no Brasil manifestaram preocupação com a grave ameaça a ela em razão desse julgamento, cujo objeto é a reportagem Negócio Suspeito, publicada em dezembro de 2017. A matéria original divulgou informações referentes à investigação do Ministério Público Estadual, o MPE, sobre a aquisição feita pelo governo do Mato Grosso de uma universidade particular fundada em 1999 por Gilmar Mendes e sua irmã Maria da Conceição Mendes França, em Diamantino, cidade natal do ministro do STF. Não é o IDP, tá? O IDP é um outro instituto de ensino. Os dois, o Gilmar e a irmã, eram sócios na União de Ensino Superior de Diamantino, UNED. Mas no ano 2000, para poder assumir a Advocacia Geral da União, a AGU, por indicação do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, Gilmar teve de repassar sua parte na sociedade à irmã. Em 2013, Maria da Conceição vendeu a instituição para a Universidade do Estado do Mato Grosso, a UNEMAT, por R$ 7.700.000, de acordo com as informações divulgadas. Com a venda da UNED, a faculdade privada tornou-se o campus diamantino da UNEMAT, oferecendo cursos gratuitos de Direito, Administração, Enfermagem e Educação Física. Essa foi a estatização investigada pelo MPE. Depois desse negócio, a UNEMAT não adquiriu mais nenhuma instituição particular, registrou a revista Isto É naquela ocasião. O antagonista acrescenta que em 2018, em reclamação no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, o Gilmar acusou o promotor de justiça, Daniel Balanzapia, de ajuizar ações civis públicas por, aspas, mero desejo punitivo absolutamente infundado e que só poderia ser explicado por uma relação de inimizade unilateral de caráter capital. Fecho aspas. Em março de 2021, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, TJMT, negou por maioria um recurso do MPE para investigar o ministro do STF e seus familiares. E o antagonista lembra também que o governador do Mato Grosso, na época da aquisição da UNED, essa universidade particular fundada pelo Gilmar, era Silval Barbosa, do MDB, para quem Gilmar telefonou em 20 de maio de 2014, dia de uma operação de busca e apreensão na residência dele. Autuado por posse ilegal de armas, Silval chegou a ser levado até a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos, mas pagou fiança para não ser preso e foi liberado. Como o então investigado Silval estava sob escuta telefônica da PF, a conversa com o ministro do STF foi gravada e veio a público. Nela, Gilmar questiona que confusão é essa, exclamando que loucura e meu Deus do céu, e diz ao governador que conversará com o também ministro Dias Toffoli. Abro aspas, eu estou indo para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, eu vou conversar com o Toffoli, fecho aspas. Relator do caso de Silval e responsável por ter autorizado a batida. Ao se despedir, Gilmar ainda envia, aspas, um abraço aí de solidariedade, fecho aspas. A reportagem da Isto É de 2017, que citou essa passagem rapidamente, que a gente está detalhando aqui, lembrou ainda uma declaração de Gilmar de 2013 sobre sua relação com Silval. Aspas, somos amigos de muitos anos, sempre temos conversas muito proveitosas, fecho aspas. E para ilustrar a alegada influência do ministro no Mato Grosso, a revista recordou uma resposta do então colega de STF, Joaquim Barbosa, a ele. Aspas, Vossa Excelência, quando se dirige a mim, não está falando com os seus capangas do Mato Grosso. Fecho aspas. Diversas associações de imprensa publicaram notas sobre, aspas, o risco de um precedente de censura judicial contra jornalistas que atuam sem má-fé e em prol do interesse público. Fecho aspas. Além do aspas, uso do sistema de justiça por figuras públicas para intimidar repórteres e veículos de comunicação. Fecho aspas. Agora vamos analisar com informações, na verdade vamos simplesmente informar quem é que já votou a favor de Gilmar Mendes. O terceiro voto a favor de Gilmar, no caso, o ministro Humberto Martins,
foi indicado por Lula ao STJ em 2006 e é pai de Eduardo Martins, indicado por Lula ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, em 2024. Eduardo Martins, apontado em novembro de 2020 por Cruzoé, revista aqui lançada pelo portal O Antagonista como um fenômeno do filhotismo, havia sido alvo em setembro daquele ano da Operação Esquema S, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que também atingiu o advogado Caio Asfor Rocha, da família de Gilmar. Caio é casado com Tatiana, sobrinha da esposa do ministro do STF, Guiomar Mendes, e filha do empresário Francisco Feitosa de Albuquerque Lima. Gilmar Mendes foi quem suspendeu em 2020 a ação penal da Operação Esquema S, como detalhou Cruzoé na matéria assinada por mim, Cai o Tráfico, Fica a Influência, em 2024. Está aí na tela para vocês lembrarem, depois quem quiser se aprofundar. Humberto Martins também é autor de um dos 40 artigos de juristas que integram o livro com o título, aspas, A Defesa da Constituição e do Estado de Direito, homenagem aos 20 anos do ministro Gilmar Mendes no STF, fecho aspas. O que vocês estão vendo na tela foi o convite, divulgado pelo próprio site oficial do STF, para o lançamento daquele livro, e na matéria do site se diz quem colaborou, vários juristas, incluindo o Humberto Martins. A obra foi lançada em 19 de outubro de 2022 na Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, do próprio Supremo. Assim como Daniela Teixeira e Ricardo Vilas Boas Cueva, ministros dos quais a gente vai falar a seguir, Humberto Martins também já participou do Fórum de Lisboa, conhecido como Gilmar Palusa. Na edição de 2024, ele moderou um painel intitulado Judicialização da Política. Tem aí a imagem, produção? Olha aí, isso é da programação do chamado Gilmar Palusa. Vocês vejam que lá embaixo está Humberto Martins, ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Participação ali de 3 políticos, além do Augusto Aras, que foi procurador-geral da República e está ali colocado como subprocurador-geral. Gilmar havia sido derrotado nesse caso, do qual a gente está falando no STJ, em primeira e segunda instâncias, mas recorreu ao Tribunal Superior, onde o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, em maio de 2021, inicialmente negou o recurso extraordinário, concluindo não haver comprovação de ofensa à honra nem erro jornalístico. Ponto muito importante. Mas depois mudou de posição, concluindo que houve, aspas, excesso de ironia, fecho aspas, ao ministro do STF. Vou repetir, excesso de ironia ao ministro do STF. O relator então votou pela condenação dos réus de forma solidária ao pagamento de R$ 150 mil, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a publicação da matéria. Ricardo Vilas Boas Cueva, aquele que também votou a favor do Gilmar, foi indicado ao STJ pela petista Dilma Rousseff em abril de 2011. Participou de 4 edições do Fórum Jurídico de Lisboa, que era jurídico, depois virou Fórum de Lisboa, mas ficou, repito, conhecido como Gilmar Palusa. Participou nos anos de 2018, 2021, 2022 e 2023, como registra o site do evento, promovido pelo próprio autor da ação, Gilmar Mendes. E vocês estão vendo ali o print tirado do site do Fórum de Lisboa. Na última participação, por exemplo, Ricardo Vilas Boas Cueva moderou um painel intitulado Inteligência Artificial e Governança Algorítmica, Desafios Regulatórios. Gilmar e Vilas Boas Cueva também já participaram juntos de outros eventos ao longo dos anos, como o Seminário Regulação e Desenvolvimento, em 31 de março de 2023, organizado pela Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, a EMAG. Entre outros ali que eu citei, que a gente citou na matéria em oantagonista.com.br. Vamos lembrar a abertura desse seminário citado como exemplo aí, de eventos dos quais eles participaram juntos. Pode soltar. Hoje é um dia de grande alegria para nós aqui da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. Temos a satisfação de receber aqui para proferir palestras, 2 grandes magistrados e ícones na justiça brasileira, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, professor de Direito Constitucional, professor de todos nós. Ministro, uma alegria muito grande tê-lo aqui
e um santista um pouco sofrido nos últimos tempos, mas sempre com um pensamento positivo. Aqui fala um palmeirense que já sofreu muito e hoje navega em mares tranquilos. E professor, ministro Ricardo Cueva, a nossa abertura aqui, ministros, ela é informal. Já Daniela Teixeira, indicada por Lula em agosto de 2023 para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Félix Fischer, concluiu o mestrado em Direito em 2020 pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, fundado também por Gilmar Mendes e administrado por seu filho, Francisco Mendes, cujo nome vem aparecendo em outras reportagens de imprensa em razão das relações comerciais da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, com o Instituto Familiar. O próprio ministro do STF, Gilmar Mendes, publicou no X, em 5 de agosto de 2024, 2 fotos em que aparece com Daniela Teixeira em seminário do IDP. Gilmar exaltou o que chamou de brilhante trajetória da ministra e se referiu ao curso feito por ela como nosso. Vocês estão vendo aí na tela, aspas. Nesta manhã recebemos a ministra do STJ, Daniela Teixeira, no CGIDP Summit. Durante o evento, que marca o início do período letivo, os alunos puderam se inspirar na brilhante trajetória da palestrante, egressa do nosso curso de mestrado. Desejamos a todos um excelente semestre. Fecho aspas. O orientador de Daniela foi o desembargador Ney Belo, do TRF1, aliado de Gilmar, que o decano do STF tentou emplacar no STJ, mas que acabou ficando de fora da lista tríplice encaminhada a Lula. Daniela e Ney Belo participaram do Gilmar Palusa, em Lisboa, em 2024. Ela palestrou no painel Sistemas de Justiça no século XXI, Avanços e Retrocessos, ele no painel Criminalidade Transnacional e Virtual. Vamos acompanhar o início da palestra de Daniela Teixeira. Repito, Gilmar teve 3 votos a favor dele, contra os jornalistas, no julgamento no STJ. Primeiro do Humberto Martins, quer dizer, o terceiro, na verdade, do Humberto Martins, o segundo da Daniela Teixeira e o primeiro do relator Ricardo Vilas Boas Cueva. Vamos então ver um trechinho da abertura da palestra da Daniela Teixeira, que foi a segunda a votar, lá no Gilmar Palusa, em Lisboa. Pode soltar. Saindo dessa caixa, vamos começar a ouvir os convidados de hoje, começando com minha amiga, ministra do Superior Tribunal de Justiça no Brasil, a ministra Daniela Teixeira. A palavra é sua, minha amiga. Meu tema aqui hoje é exatamente perguntar avanços e retrocessos da justiça. O Superior Tribunal de Justiça, que eu integro há poucos meses, 6 meses, vai chegar agora ao incrível número de 1 milhão de habeas corpus. Chegamos ontem em 200 mil recursos em habeas corpus. É um número único, sem precedentes no mundo. E a pergunta que eu trago para os senhores e para as senhoras é exatamente isso. Isso é um avanço? Significa que a população chegou ao judiciário? Ou isso é um retrocesso? Significa que nós não vamos dar conta de tanto processo? Aqui é a academia. Aqui se juntam juízes, advogados, promotores, partes. Aqui é o lugar para a gente pensar. Deu certo a emenda constitucional 45 ou deu errado? E o que nós podemos fazer daqui para frente para que a justiça dê para a população brasileira a sensação de que funciona? Então, é disso que vamos falar com toda a humildade de caloura. Eu acabei de chegar. Mas, por outro lado, eu trago um olhar de quem acabou de chegar. Isso é muito bom para a ciência. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas com aquele quadrado que quando chega a roda, ela impressiona. Então vamos juntos aqui debater exatamente esse assunto. Tá aí a Daniela Teixeira e aqui eu leio um posicionamento editorial do portal O Antagonista. O Antagonista expõe na presente matéria, aqui reproduzida com imagens, fatos objetivos e verificáveis, mas não vai reproduzir as sutis ironias de 2017 da revista Processada, nem vai ironizar as relações aqui expostas entre Gilmar Mendes e ministros do STJ que votaram a favor dele, pois ainda não está claro, afinal, qual é o grau de ironia que configura um excesso passível de punição.
e se há autoridades mais iguais que as outras em relação ao tema, já que a ironia a qualquer autoridade é tradição no debate público brasileiro e mundial. Reforçamos apenas que, em país onde jornalistas e veículos são condenados por vigilância sobre o poder, a liberdade de imprensa não está ameaçada. Ela já acabou.